Agora a gente vai falar sobre poesia, né? O quadro do meu pai, Edmilton Batista, onde ele vai trazer para a gente o melhor do conteúdo dessa área. A palavra poesia, ela vem do latim poesis, que significa um conceito grego, que é nada mais, nada menos do que a manifestação da beleza, do sentimento, através da estética da palavra. Inclusive, tem aí registro, né, de escritos poéticos há mais de 2.600 anos antes de Cristo. Então a humanidade já conhecia a poesia, né? Talvez aí, como a gente pesquisou, em forma de música, sem melodias. Era algo bastante assim, bastante tribal, bastante religioso, mas a poesia já estava presente, né? Era odes, era hinos e elegias, né? Que caracterizava aí. Mais adiante nós vamos entrar quando a gente estiver falando aqui da parte estética, dos formatos, né? formatos, nós vamos abordar cada um de per si. Porque a poesia, ela tem métrica, né? Atualmente ela tem métrica, que é justamente essa métrica aonde os poetas se baseiam para... É composto pelo verso, pela rima, pela estrofe. estrofe, entendeu? Para que onde os poetas eles se encontram e começam a jogar seus sentimentos através dos poemas. O curioso é que antigamente a poesia, na verdade, ela já existia na própria linguagem, por isso que eu falei no começo que o mais fácil seria perguntar quando a linguagem deixou de ser poesia. Porque a poesia ela está composta em tudo, ela está composta na natureza, está composta no seu comportamento, no dia a dia, do que você observa. É isso aí. E você passa isso através dos seus sentimentos. Isto aí é o chamado, um estilo que hoje é chamado estilo lírico. Eu escrevo nesse estilo porque eu não me prendo muito, na verdade, à métrica não. Porque quando eu vou normalmente para a métrica, para poder começar a escrever, eu me perco nas palavras. Então eu prefiro ficar no estilo livre, tá? Onde eu expresso realmente o sentimento e mais adiante, quem sabe eu trabalhe com a métrica aí que vai dar um sentido maior. É isso, né? É o mercado também que fala, às vezes a gente está vendendo isso, né? Está oferecendo o que a gente está fazendo como um produto de mercado e aí às vezes a gente precisa se adequar aos termos desse público, né? Que a gente está oferecendo isso. Mas acho que para todo tipo de arte é interessante o artista também se expressar de forma experimental, de forma livre, né? Sem métricas, sem podações do que ele está fazendo ali. Eu acho que isso é muito importante. É o sentimento, a poesia é isso, é o sentimento. E a gente trouxe para vocês aqui também a biografia de Cora Coralina. Pois é, Cora Coralina, ela nasceu em 1889, né? 89. 1880. Lá em Goiás, pois é, Cora Coralina, ela tem uma história de vida fantástica. Inclusive, ela lançou o primeiro livro dela aos 75 anos de idade. Ela começou praticamente no fim da vida e meu pai se identifica muito com ela, né, pai? Eu me identifico porque hoje, inclusive, eu estava revendo essa história dela, é uma história realmente fascinante, ela me cativa, porque eu me identifiquei com ela. Não, é incrível, é incrível. Ela, na verdade, ela começou a escrever, Vitor, aos 14 anos, né? Mas na adolescente ainda. Inclusive teve seus textos publicados em alguns jornais e revistas na época, né? Então ela passou assim algum tempo, até continuou escrevendo, mas passou algum tempo assim se dedicando mais à vida dela, né? Que ela era uma mulher de vida simples, tá? Uma mulher caseira, ela era do lar, na verdade. Mas o talento da poesia, ela está dentro da gente e estava dentro dela. E aos 21 anos, beirando os 22 anos, ela teve sua primeira obra publicada. Mas infelizmente ela teve que interromper essa caminhada dela, porque logo depois ela se casou. E fugiu, inclusive, para São Paulo com o marido dela, o advogado Cantídio Tolentino, tá? Indo morar em Avaré, no interior de São Paulo. E aí ela passou uma fase de dormência na vida dela, né? É o curioso, Vitor, que é justamente essa fase aí que existe na vida dela, você vê as identificações da vida dela com a minha, mas eu não estou falando da minha, já falei, vou falar da dela. E ela, inclusive, nesse tempo onde ela foi para São Paulo, que morou em 3 locais lá em São Paulo,
e ela ficou praticamente assim adormecida com essa área da poesia, mas ela não deixou de escrever, ela continuou fazendo os trabalhos dela, continuou escrevendo, mas não podia publicar, porque ela estava levando uma nova vida e o marido dela, infelizmente, ele não deixava que ela colocasse isso adiante. Em 1922, ela foi convidada para participar da Semana da Arte Moderna, lá em São Paulo. Mas o marido, Cantídio, bloqueou, mais uma vez impediu. Infelizmente, nessa época, o conceito de sociedade ainda era muito machista, ainda era muito limitado nesse sentido de empoderar, né, a mulher. Então, eu imagino como Cora se sentia bastante limitada. Não, ela realmente ela se sentia frustrada, né? Em parte, por ela não estar podendo exercer. Mas mesmo assim, pela simplicidade dela, pela humildade dela, ela aceitou essa condição. E com isso ela conviveu esse longo tempo da vida dela, que só veio, Vitor, ela só veio retornar novamente à terra dela, que foi Goiás, depois de 45 anos convivendo em São Paulo, após a morte do marido dela. E nessa época perguntaram para ela o que é que ela ia fazer em Goiás. Ela simplesmente respondeu ao repórter que estava entrevistando ela na época. Respondeu assim: eu estou indo em busca das minhas origens. Olha que coisa. É um regresso às origens. Um regresso às origens. E esse regresso, ele realmente veio assim como uma forma de revelação para ela, que ela, interessante que muitas perguntas foram feitas, mas ela sempre dizia: eu não me considero uma poetisa, nem uma escritora, eu me considero uma doceira. Sim, ela fazia doces, inclusive viveu disso muito tempo para sustentar seus 4 filhos, né? E após a morte do marido, ela se empenhou bastante nessa profissão e continuou escrevendo. Eu acho que o povo está curioso para que a gente leia aqui um dos poemas, né, dela, que eu acho assim um dos belos poemas que ela construiu, que é o das pedras, que fala sobre as pedras do caminho. Sim. Que foi quando ela voltou para a terra dela, que ela se deparou com a casa dela, que hoje, inclusive, essa casa, ela foi transformada em um museu, que é chamada da Casa da Ponte. E essa casa, ela fica justamente situada na cabeceira da ponte, onde passa o Rio Vermelho. E a gente vai ler agora, claro, um poema de Cora Coralina. Eu vou ter o prazer de ler um desses, não é? Vai, sim. Tá vendo aí? Eu leio aqui o das pedras que eu já falei aqui, e depois você pode ler aí inclusive que nós já fizemos essa biografia dela na Rádio Nacional. Sim. Que ela colocou aqui o Poeminha Amoroso. Maravilha. Sinal uma obra-prima da poesia dela, de um dos poemas dela. E aqui ela diz aqui o seguinte, se referindo às pedras: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e num sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Mas que maravilha, né? É muita sensibilidade, muita cultura prática, né? Incrível. É uma linguagem simples, uma linguagem popular, que consegue atingir todo tipo de público. Ela é uma escritora fantástica e deixa realmente um legado muito grande e uma história de vida assim fascinante. Inspiradora, porque ela fez da vida dela o lema, o próprio lema dela, e viveu com isso. Ela sem se importar com o que ia acontecer lá adiante. Tanto é que seu livro foi publicado, né, aos 75 anos. E o segundo foi publicado, me parece, com 76, se não me engano. Ela é a prova viva de que não existem impedimentos, não existem obstáculos se vocês querem realizar uma coisa. Tá? A gente só não consegue realizar o que a gente quer, primeiramente, se houver um bloqueio mental. O bloqueio físico e o bloqueio social, eles são bloqueios que a gente pode vencer com o tempo.
E Cora demonstrou isso, através da relação complicada com o marido, através do regresso à sua terra, né? E o fato dela lançar o primeiro livro aos 75 anos. Isso aí é a prova de que o tempo é uma criança, de que a gente pode fazer aos 45 do segundo tempo, mas o importante é fazer.